E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Vamos analisar agora o segundo processo histórico dos Estados Unidos no século XIX. Analisamos a expansão territorial norte-americana e agora a Guerra Civil da Secessão, a famosa Guerra Separatista entre o sul e o norte dos Estados Unidos. Aguarde aí, hein? Então, galera, como nós comentamos no nosso primeiro momento da expansão territorial norte-americana, olhando aí para esses Estados Unidos no século XIX, dentro da sua formação política, nós temos aqui também a famosa Guerra Civil da Secessão. Uma guerra de caráter separatista entre o sul e o norte dos Estados Unidos, uma guerra que as suas raízes históricas, a sua fase embrionária, ou seja, a sua origem, está diretamente relacionado ao processo da colonização das 13 colônias inglesas. As 13 colônias inglesas, onde nós temos as colônias do norte, que foram caracterizadas como colônias de povoamento, as colônias do sul, que foram caracterizadas como colônias de exploração, as colônias do norte, que predominaram o regime das pequenas propriedades privadas, as colônias do sul, que vai predominar o sistema de latifúndio, as colônias do norte, que nós tivemos o predomínio do trabalho livre assalariado, as colônias do sul, que nós tivemos o predomínio do trabalho escravo. A origem da Guerra Civil da Secessão, no século XIX, entre 1861 e 1865, está justamente aqui, nessas diferenças desses modelos de colonização. É evidente que o processo que vai definir essa guerra é o pós-independência, porque no pós-independência, as diferenças, ou seja, as divergências entre norte e o sul, que estiveram juntos no momento da independência, no pós-independência, principalmente na sua formação política do século XIX, nós iremos observar que essas divergências entre norte e sul, elas irão se intensificar. Acima de tudo, a conquista do Oeste, inclusive, acelera essas divergências, o que acaba contribuindo para definir essa guerra civil. Quando se fala que essas diferenças, essas divergências entre norte e sul, no pós-independência, irão se acentuar, o que acaba definindo a guerra, é por conta dos seus próprios modelos econômicos. O modelo nortista é o modelo urbano-industrial, o modelo sulista é o modelo agrário exportador, herança ali do sistema de plantation das chamadas colônias de exploração do sul. Então, quando você fala do modelo do norte, você fala de um modelo urbano-industrial. Quando você fala do modelo do sul, você fala do modelo agrário exportador. E por conta da valorização do modelo urbano-industrial, o norte é abolicionista. E por conta da valorização do modelo agrário exportador, o sul é escravagista, norte abolicionista, sul escravagista. Por conta de um modelo industrial, o norte defende uma política de protecionismo alfandegário. Por conta do modelo agrário exportador, o sul defende uma política de livre comércio, de livre cambismo. Mas é preciso observar que essa guerra também se dá pelas rivalidades políticas entre o norte e o sul. Observe que o estopim da guerra, o momento que a guerra começa, é quando eu tenho a eleição do presidente Abraham Lincoln. Nesse momento, com a eleição de Abraham Lincoln, eu tenho o início dessa guerra civil, onde a Carolina do Sul, o sul, que forma os chamados Estados Confederados, porque o norte é a União, a Carolina do Sul é o primeiro estado a se separar. Depois, você tem os demais estados sulistas, os chamados Estados Confederados, né, se separando do norte. E aí você tem essa guerra civil, uma guerra civil violentíssima para ambos os lados. Uma guerra civil
que nós teremos, inclusive, a utilização do telégrafo. Uma guerra civil que quem vence são as teses industriais. As teses industriais, as teses nortistas é que irão basicamente vencer essa guerra. É evidente que a abolição da escravidão, através da lei emancipatória, decretada pelo Abraham Lincoln no final da guerra, também favoreceu a vitória nortista. O processo da abolição da escravidão vai favorecer também a vitória do norte. E dentro desse processo histórico dessa guerra civil, que vai deixar marcas históricas nos Estados Unidos, essa guerra civil, ela acaba trazendo consequências, efeitos imediatos, como a morte de aproximadamente 600 mil pessoas, e são civis. 600 mil pessoas morreram na Guerra da Secessão. Além do mais, nós temos a destruição da produção agrária sulista, principalmente a produção de algodão, a cotinocultura do sul dos Estados Unidos, ou seja, a produção do sul dos Estados Unidos sai completamente arrasada. Inclusive, uma curiosidade, o Maranhão, por conta dessa guerra civil da secessão, o nosso estado aqui do Maranhão, ele irá se transformar temporariamente, ou ele irá passar por um surto econômico. Entre 1850 e 1870, o Maranhão vai se transformar no maior produtor mundial de algodão. Isso mesmo, por conta dos efeitos dessa guerra civil, o Maranhão, entre 1850 e 1870, vai se transformar no maior produtor mundial de algodão. Um surto econômico favorecido por essa guerra civil. Além disso, a guerra civil da secessão, ela irá também trazer como resultado importante a hegemonização político-partidária do norte. O norte passa a ter uma hegemonização político-partidária. Observe que Abraham Lincoln, ele acaba sendo reeleito como reflexo da própria vitória do norte da Guerra da Secessão. E um dos grandes efeitos imediatos que essa guerra vai nos trazer é o surgimento de uma sociedade secreta, no primeiro momento, uma sociedade sulista, que surge no sul. No primeiro momento, uma sociedade onde você tem apenas a presença de uma elite branca, sulista, uma sociedade violenta, uma sociedade preconceituosa em relação aos afro-americanos. Ou seja, estamos falando do surgimento da famosa KKK, a famosa Ku Klux Klan. Uma entidade segregacionista, uma entidade basicamente que vai fazer uma espécie de apartheid por parte dessa elite branca, mas que depois acaba se estendendo para vários setores da sociedade norte-americana, não só no sul, mas também no norte e em vários estados. Observem que os afro-americanos, eles vão ter que lutar, principalmente nos estados do sul, ao longo do século XX, pela lei dos direitos civis, por conta de um segregacionismo que vários estados sulistas, como é o caso, por exemplo, da Geórgia, que está em evidência, vários estados sulistas vão criar leis que vão segregar os afro-americanos em relação aos brancos, segregam em termos de espaços públicos, segregam em termos de espaços populacionais, segregam em meios de transporte, onde vão ter que lutar muito, principalmente na década de 60, onde nós temos o surgimento de movimentos pacifistas, sob a liderança de Martin Luther King, ou movimentos extremamente violentos, como dos Panteras Negras, movimentos que vão ser importantes para o surgimento da lei dos direitos civis para os afro-americanos no final da década de 60, que mesmo com a existência dessa lei, mesmo com a proibição legal da presença da Ku Klux Klan, até hoje nós temos essa organização segregacionista, que está em todos os estados americanos, que está entre republicanos e democratas, que está na Casa Branca, que está na Suprema Corte, que está no Congresso norte-americano e na polícia dos Estados Unidos. Apesar dessa lei de segregação racial,
a partir do momento que surge a lei de direitos civis, você tem, evidentemente, o fim dessa segregação oficial, mas não o fim da política segregacionista, eu diria, pelo menos em termos dos adeptos da famosa, o quê? Ku Klux Klan. Ok, galerinha? Beleza? Então, é essa discussão que se faz sobre a formação política dos Estados Unidos ao longo do século XIX, analisando principalmente a expansão territorial e a Guerra Civil norte-americana. Ok, galera? Um grande abraço e aguarde a resolução das atividades.